Em Romanos 12, 15, se você quiser abrir, só uma parte aqui, em Romanos 12, 15, vai dizer assim: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Parece fácil isso aqui, viver isso aqui, né? Alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós vivemos num tempo em que nós vemos uma dificuldade de pessoas viverem isso, né? Tem pessoas trocando esse versículo aqui, falando assim: choram com os que se alegram. E eu me alegro com os que choram. Tem pessoas vivendo isso, né? Se alegrando com a tristeza dos outros, né? Fazendo o contrário aqui totalmente. E é difícil você ver as pessoas. Você quer ver algo? Você tiver uma notícia triste na sua vida, essa notícia, ela vaza de uma forma, né? As pessoas parece que o ser humano tem um prazer de espalhar notícia ruim, que essa notícia ruim, parece que ela entra num jato, sabe? E ela vai alcançando todos os lugares. Mas quando você tem uma notícia de alegria, aí você fala para alguém, e passa 1 ou 2 dias, você fala assim: não, fulano de tal já deve saber. Não, minha família já deve saber, alguém já deve saber. Fulano, você sabe o que aconteceu? A bênção que aconteceu? Não estou sabendo de nada, não. Porque ninguém falou, não. As pessoas começam a reter, não. Foi abençoado, meu irmão está alegre demais. Aí a pessoa apaga aquilo da memória, parece que cria algo no coração. Mas quando é algo que é para chorar, tem pessoas, sabe, passando, olha, não sabe o que aconteceu com o irmão lá. E às vezes as pessoas estão até rindo com as coisas que aconteceram. Lá em 2 Timóteo 3 também vai dizer assim: saiba disso. Paulo vai falar também. Mesmo Paulo que falou: alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Lá na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E ele vai falar assim: afaste-se desses também. Sabe o que acontece hoje? Para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram, nós temos que andar na contramão deste mundo. Nós temos que andar na contramão dos pensamentos desse mundo. Meu amado, não tem como você andar de braço dado com esse mundo, sabe? Com esses últimos dias que Paulo fala aqui, sem andar na contramão. Se você andar junto aqui na mesma direção, e você já resolveu andar na contramão de alguma forma, você está num calçadão, você está em algum lugar de muitas pessoas, tenta você ir na contramão. É difícil, meu amado. É difícil. Quem faz as barbeiragens já andou na contramão com o seu carro, é difícil também. E até isso nós temos que ter cuidado. Quando nós andamos na contramão, há essa dificuldade de fazer o bem na contramão também, às vezes a contramão de fazer algo que é errado também, porque tudo isso vira nós passamos a fazer no automático, né, as coisas, até quando é ruim. Mas Paulo vai dizer aqui para nós nos alegrarmos, nós chorarmos, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Ele vai falar também, vai ser difícil, porque nos últimos dias você vai encontrar momentos difíceis, coisas difíceis. E é esse momento que nós estamos vivendo na face da terra. É um momento que as pessoas têm uma dificuldade de se alegrar contigo.
tem uma dificuldade de ir lá na sua casa e falar assim: oh, não, eu vim aqui porque eu soube da bênção e eu vim me alegrar contigo, meu irmão. Eu trouxe aqui um bolo para a gente comer e vamos lá e Deus vai fazer ainda mais na sua vida. Não, talvez aquelas pessoas vão deixar de ir na sua casa por conta de algumas coisas, sabia? Por conta de algumas coisas, as pessoas vão deixar de ter um contato contigo. Mas o que o mundo precisa, o que a igreja precisa, de pessoas que andem na contramão. Jesus, quando ele veio, ele andou na contramão de tudo o que era aqui nessa terra. E é por isso que ele foi perseguido, é por isso que ele foi, sabe, as pessoas falavam, as pessoas criticavam. E aí eu quero falar sobre a vida de um homem que ele pegou esta contramão também. Você já ouviu muitas vezes, muitas pregações sobre isso, mas eu quero falar novamente, porque o Espírito Santo renova todos os dias a palavra dele sobre nossas vidas. Neemias 1 vai dizer assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Vai dizer mais, no versículo 4. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Essa é a atitude que nós temos que ter diante de uma notícia ruim, meu amado. Diante de uma notícia ruim na nossa família, diante de uma notícia ruim no meio que nós vivemos, diante de uma notícia ruim na casa do Senhor. Isso é andar na contramão dos dias de hoje, porque os dias de hoje eu não tenho tempo nem para sentar e para chorar por ninguém. No dia de hoje eu estou preocupado em fazer algo para a minha vida hoje. Eu estou preocupado, sabe, em trabalhar muito, em fazer muita coisa, porque eu tenho que resolver a minha vida. Enquanto Deus está falando: olha, eu te chamei também para chorar pela vida de algumas pessoas. Eu te chamei para andar na contramão disso tudo também. E ele anda aqui, ele fala assim: passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ei, você quer, sabe, chorar com alguém? Não é um dia só não, é dias lamentando pelaquela vida. É dias chorando por pessoas. Quanto você consegue fazer uma análise da sua vida aí? Quantas pessoas na sua família está precisando que você pare um momento para, sabe, sentar, chorar por eles, jejuar por eles? Você consegue detectar, sabe, no meio que você vive, pessoas que estão com as muralhas caídas e precisam de que pessoas olhem para elas, sentem, sabe, analise a situação e fala: Senhor, eu vou jejuar e vou orar por esta pessoa. Porque nós estamos num momento tão corrido das nossas vidas que o tempo passa. Não sei se você percebe isso, mas às vezes o dia é muito curto. Às vezes eu quero resolver algumas coisas e quando chega o final do dia eu falo: eu não consegui nem marcar tal coisa que eu queria marcar, eu não consegui fazer isso, eu não consegui ligar para a pessoa que eu queria ligar, e eu tenho que ligar no outro dia. E tem uma certa questão que eu estou para resolver, já tem quase um mês, mas todo dia, quando eu lembro, eu falei: acabou o dia, e eu tenho que resolver. E é assim, e às vezes não sobra tempo nas nossas vidas
para nós sentarmos. Deus está nos chamando, em alguns momentos, para nós olharmos e chorar com alguns que estão chorando. E para fazer isso, você precisa sentar, analisar a situação, sabe? Chorar, lamentar por pessoas. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E no versículo 5, ele vai dizer assim, continuando. Ele vai falar com o Senhor. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Meu amado, nós só conseguimos orar por alguém quando nós reconhecemos que em nós precisa de renovação também. Nós só conseguimos interceder pelos outros quando nós reconhecemos diante de Deus que nós somos aqueles que necessitamos, sabe, dessa graça sobre nossas vidas. Não adianta nós queremos interceder e falar assim: Senhor, salva aquele miserável, Senhor Deus, não quer nada contigo, não quer estar na tua casa. Eu já chamei muitas vezes. Ele anda de qualquer maneira. Deus está falando: tira a trava do teu olho, tira as traves do teu olho primeiro para orar, se limpa, para que você realmente, como eu falei aqui no início, transborde para limpar outras pessoas. Aqui ele começa a fazer esta oração, falando: Senhor, eu e a casa do meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Sabe o que ele estava querendo dizer assim? Senhor, eu estou clamando, eu sou pecador, como esse povo é pecador, mas tem uma promessa, tanto para a minha vida, quanto para este povo, Senhor Deus. Senhor, eu estou a ponto de tomar algumas atitudes, mas tenha misericórdia desde já, Senhor Deus, diante desse homem que eu vou tomar alguma atitude. E ele dizia: nesse tempo, eu sou copeiro do rei. O que ele estava querendo dizer? Senhor, aos meus olhos, eu não sou nada, eu sou apenas um copeiro do rei. O que eu sou? E muitas vezes nós temos este pensamento: o que eu sou dentro da minha família? Quem eu sou, Senhor Deus? Eu não tenho, sabe, a autoridade que eu deveria ter, eu não tenho o jeito de falar que eu deveria ter. Quem eu sou? Ele fala assim: nesse tempo eu era copeiro do rei. Meu amado, Deus te usa independente do quanto você pareça insignificante para as outras pessoas. Talvez aos seus olhos você se ache insignificante. Talvez até os olhos das outras pessoas olhem para você e te achem insignificante. Mas Deus está disposto a te usar, mesmo diante do que os outros possam pensar. O que nós temos que fazer
é tomar atitude. João, eu tenho que orar, tem sim que orar, mas tem que tomar atitude também. Ele ora, mas ele toma atitude. Nós temos que trazer para a nossa vida esse pensamento de que nós não somos qualquer pessoa, apesar dele falar assim, eu era apenas o copeiro do rei, porque a primeira coisa que vem à nossa mente é que eu não sou capaz de mudar a história da minha família, eu não sou capaz de fazer nada por esta pessoa ou por aquela, quem eu sou. Meu amado, se você for trazer à memória, quem era Davi, menor da casa do seu pai? Quem era Moisés? O que não sabia falar. Quem era Ruth? Uma forasteira que veio e fez diferença. Quem era Paulo? Perseguidor, que foi um dos que mais escreveram na Bíblia, que mais foi usado por Deus. E eu coloquei aqui, Deus sempre vai usar aquele que se coloca à disposição do reino. Quem Deus vai usar? Meu amado, não tem outro. Deus vai usar aquele que está se colocando à disposição. Tem muitas pessoas capacitadas ao seu lado. Se coloca à disposição, que Deus vai usar é você para salvar a tua família. É você para levar uma palavra para um amigo. É você para fazer a diferença na vida de outras pessoas. É você que Deus vai usar para chorar por pessoas que estão caminhando para o inferno. Deus precisa trazer ao nosso coração um amor por almas. Nós precisamos renovar esse nosso amor por almas, se é que tivemos algum tempo, mas se não tivemos, Deus está disposto a colocar no nosso coração esse amor por almas. Nós não podemos aceitar e viver a nossa vida, porque ele poderia continuar vivendo a vida dele como copeiro do rei, comendo as iguarias que o rei comia, vivendo no palácio como o rei vivia, sendo bem tratado, sabe? Como o rei bem tratava ele, porque você vai ver que o rei se preocupa até com o semblante dele, porque o rei o vê com o semblante caído e fala assim, aconteceu alguma coisa contigo. O que aconteceu contigo? Porque o rei gostava dele. Ele poderia muito bem ficar ali, mas ele resolveu fazer algo. Nós podemos ficar no nosso cantinho, ou nós podemos resolver fazer algo no reino de Deus. Quando nós ficamos no nosso canto, tem pessoas caminhando ao inferno, e nós estamos ali. Nós não fazemos nada, porque nós estamos vivendo o nosso momento. Não, porque agora eu sou copeiro do rei. Tem pessoas, sabe, se intitulando aí copeiro do rei, estando em palácio e vendo a família se afundar. E vendo pessoas se afundar, mas fala assim, não, é porque eu não tenho tempo, eu estou servindo, sabe, vinho para o rei. Ei, Deus está mandando você servir água cristalina para a tua família, para os teus amigos, para a tua casa, enquanto você está preocupado em servir vinho para o rei. Nós temos que sair do palácio, nós temos que fazer algo nas nossas vidas, nós temos que clamar a Deus, sabe, por amor a almas. Qual foi o dia, qual foi a última vez que você, sabe, dobrou os seus joelhos e falou, Senhor, estou lembrando do meu parente lá agora, que não te conhece ainda, mas Senhor Deus, visita agora, faz algo agora, envia seus anjos agora. Qual foi a última vez que você chorou pela vida de alguém? Porque nós precisamos, nós como servos de Deus, nós precisamos nos render ao Senhor e tirar o egoísmo do nosso coração, porque as nossas orações têm sido, Senhor, abençoa a minha casa. Eu até me ajoelho para isso. Eu até me ajoelho. Senhor, abre as portas, Senhor Deus, que eu vou me ajoelhar agora. Senhor, eu vou fazer um jejum agora de 40 dias, porque eu quero algo mais na minha vida, eu quero ser abençoado de forma tremenda, Senhor Deus. Mas e os jejuns que nós temos que fazer pela vida do nosso irmão? E as pessoas que estão padecendo, que precisam, sabe, do nosso jejum, da nossa oração. E no versículo, só para nós adiantarmos, capítulo 2, versículo 7, vai dizer assim, eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região, do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para
Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para que as muralhas da cidade e para que a casa em que eu deverei me alojar. Você conhece a história, não quero ler tudo aqui para nós ficarmos lendo, mas ele vai diante do rei, no capítulo 2, no mês de Nissan. Ele começa esse processo. O mês de Quisleu é o mês da confiança. Esse Quisleu significa confiança. E nesse mês de Quisleu, ele adquire essa confiança em orar ao Senhor, em buscar o Senhor, e falar: Senhor, prepara tudo isso. E no mês de Nissan, que significa o mês do princípio, do começo, né? Nesse mês ele começa a agir. Nós não podemos ficar só no mês de Quisleu, nós ficamos só na confiança, mas nós não passamos para outras etapas nas nossas vidas. Nós temos que ter a confiança, mas nós temos que ter atitude, nós temos que ter o princípio para agir nas nossas vidas. Ele começa a agir, ele vai falar com o rei. Você vai ver que o rei percebe que ele está triste, o rei pergunta a ele o que há, ele fala o problema que é, e o rei concede que ele vá. E quando o rei concede que ele vá, concede tudo que ele pede, ele fala assim: olha, se for do agrado do rei, me dê cartas também. Meu amado, quando Deus faz algo, Deus faz por completo. Deus quer usar ele, e Deus já dá uma arma na mão dele, e ele vai lá e ele pede o que ele precisa pedir, é a oportunidade que ele tem. E além de tudo, dele ter o tempo para ele ir lá, o rei concede cartas, o rei concede a ele a autoridade que ele precisa para ele ir conseguir o que ele quer. Então eu quero dizer que aquele que é usado também é carregado de autoridade no mundo espiritual. Se você é usado por Deus, se Deus está te enviando a algum lugar, Deus também te dá autoridade para entrar em alguns lugares, para receber aquilo que é preciso para agir na vida de outras pessoas. Deus vai nos dando autoridade, Deus vai nos enchendo desta autoridade, e Ele é cheio aqui desta autoridade, e vai dizer mais na continuação aí: e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Por que ele estava conseguindo todas essas coisas? Porque havia uma mão bondosa de Deus falando: a porta está aberta, as coisas vão acontecer, sabe? O que você precisa, você vai receber para fazer aquilo que precisa ser feito no mundo espiritual. Nós nos acovardamos porque nós achamos que nós não somos capazes, mas a nossa capacidade vem de um Deus todo-poderoso que abre porta. A nossa capacidade vem dele. Já eu preciso de cartas, eu preciso de autoridade. É ele que dá autoridade. Lembra de Moisés? Senhor, mas eu chamo outro. Eu não sei falar, não sei nada. Não, você que vai diante de Faraó. Mas como eu vou chegar lá? Não, primeira coisa, pega o cajado, pega a autoridade na mão. Aonde você tocar com esse cajado, o meu poder vai atuar. Deus sempre cria algo, coloca algo nas nossas vidas para que nós venhamos sentir essa presença dEle. Você vai sair para fazer a obra de Deus, você vai, começar, a se incomodar com vidas que estão perecendo. Deus também começa a te capacitar naquilo que é necessário para você fazer a obra dEle. Deus te leva em lugares, mas você não vai sozinho. Deus te leva em lugares, mas Deus também coloca recursos na tua mão. E eu não estou falando nem de recursos financeiros, mas financeiros também Ele coloca. Quantos testemunhos que nós temos de pessoas que saíram: eu vou pregar, eu vou como missionário para tal lugar. E tem pessoas como missionários que não tinha nada, mas está construindo escolas em outros lugares. Está levantando prédios em outros lugares, está pregando a palavra de Deus, está levando livro para outras pessoas, está fazendo a obra. De onde vem? É recurso dele? Não, é recurso do alto que é transmitido para ele. Deus está disposto a trazer recurso do alto para a tua vida.
São cartas liberadas no mundo espiritual para você ir lá e falar: Satanás, sai da frente que eu estou chegando e não estou chegando sozinho. Eu estou chegando com cartas para passar e pegar tudo aquilo que é necessário, porque vidas devem ser restauradas. Neemias, ele se incomoda, ele não fica apático diante de tudo que está acontecendo. Ele vê, sabe, as pessoas trazem para ele essa notícia de que tem muros, as muralhas estão no chão, que as pessoas estão ali sem a proteção, e ele se incomoda com isso. Nós temos que nos incomodar, porque tem pessoas ao nosso lado com as muralhas caídas. Tem pessoas caminhando dentro da casa de Deus, e nós sabemos que estão com as muralhas caídas, e nós falamos: Senhor, que ela se vire para lá, que a minha não caia. Mas Deus está nos chamando para ir lá e falar assim: irmão, deixa eu colocar um tijolinho aí, porque devagar nós vamos levantar esta muralha. No capítulo 6, no versículo 15, vai dizer assim: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Meus amados, muitos tentaram, mas não conseguiram. Mas ele foi lá. Em 52 dias, Deus faz com que as muralhas se levantem. Em 52 dias, aquele que falou: eu não passo de um copeiro do rei, era conhecido por todos, sabe como quem? O governador. Ele é o governador. Fala com Neemias, o governador. Era chamado de governador. 52 dias, Deus faz com que as muralhas se levantem e que a vida dele seja mudada também. Quando Deus trabalha na vida de outras pessoas, também trabalha na sua, meu irmão. Deus está disposto a mudar até o nosso pensamento, tirar o pensamento de coitadozinho, para te chamar, sabe, de governador na tua casa, governador no teu trabalho, chamar de alguém que está no controle agora das coisas. Nós podemos estar no controle, sim, com o nosso Senhor. Tem pessoas deixando, sabe, que o inimigo entre no controle, esteja no controle, mas com Deus, sabe, o que era impossível, eu coloquei aqui: com Deus o que parecia impossível pode ser reconstruído em dias. Tem famílias que se acabaram, e você olha para alguém na sua família e fala: esse casamento agora, a reconstrução dele é impossível. É impossível para o homem, mas para Deus acontece em dias. Ele traz renovação em dias. Ele traz o amor de volta em dias. Ele renova em dias. Ah, o meu filho se perdeu, o meu filho está nas drogas, o meu filho não tem jeito, porque eu já vi isso acontecer com outras pessoas e não terá jeito. Ele já está assim há muito tempo, eu não sei o que fazer. Meu amado, talvez muitas outras famílias estão tentando. Se você for na autoridade do Senhor Jesus, é em dias que o teu filho retornará à casa do Pai. Isso acontecerá. Por quê? Porque nós estamos indo não no nosso nome. É como Davi falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe o que nós temos que tirar da nossa vida? É todo o egoísmo espiritual que nós achamos que é só na nossa casa. Não, está tudo bem, porque na minha casa está tudo bem, na minha família está tudo bem. Talvez nem na sua família esteja tão bem assim, mas existem umas escamas que precisam cair dos nossos olhos. Nós precisamos enxergar, e nós precisamos parar, e nós precisamos dobrar os nossos joelhos, e nós precisamos clamar por vidas. Ei, tem vidas que precisam ser resgatadas por conta de um clamor que você vai levantar dentro da tua casa. E nós estamos aceitando as investidas do inimigo. Você vai ver aqui, você conhece muito bem, que para levantar esses muros não foram fáceis. Vieram pessoas tentando parar a obra. Vai vir pessoas tentando parar o que você quer fazer.
vai vir pessoas tentando impedir, sabe, que você leve uma palavra de salvação para a vida de outras pessoas. Vai vir pessoas falando assim, não, deixa esses muros caídos mesmo, porque já estava assim há muito tempo, nós já tentamos levantar, sabe, e ele derrubou o muro de novo. Assim aconteceu muitas vezes aqui, meu amado. Muitas pessoas antes tentaram levantar os muros, sabe, e desistiram, mas vá no nome do Senhor Jesus, creia. Neemias não duvidou, Neemias não ficou falando assim, será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir levantar os muros? Não. Rei, me dá cartas, eu vou pegar essas cartas, eu vou pegar o que é necessário, e eu vou lá, e eu vou levantar esse muro. Neemias não ligou para ninguém, Neemias não mandou um zap para ninguém, falando assim, olha, tem pessoas aí para me ajudar, porque às vezes nós só queremos sair do lugar, quando nós sabemos que tem outras pessoas que vão nos ajudar. Ei, Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer começar a construção de muros na vida de outras pessoas através de você. Só basta você sair primeiro, as outras pessoas começam a se achegar a você. Tem que ter um que vai lá, e diz a palavra aqui, que quando ele chega, ele nem fala para ninguém o que está acontecendo. Ele vai analisar a situação. Sabe, você vai chegar em muros que estão caídos, que você não precisa falar nada. Primeiro você tem que analisar a situação, ver os pontos frágeis, ver os lugares que precisam ser levantados, pedir orientação a Deus e ir em frente. No final, tinha pessoas colocando tijolos e segurando espada. Tinha pessoas falando assim, vamos levantar, vamos levantar. Você é aquele que é usado na vida de outras pessoas para falar assim, tem salvação para o meu casamento, tem salvação para a minha vida. E você vai falar, tem sim, meu irmão, aconteceu comigo, Deus é fiel, Deus vai te restaurar, e eu vou te ajudar, eu vou estar junto contigo, eu vou pegar no tijolo, e eu vou segurar a espada junto contigo, e se chegar alguém, meu irmão, nós vamos estar preparados, e o inferno não vai alcançar mais a tua vida não, porque nós vamos estar aqui junto. Tem pessoa que só precisa de você junto dela, só precisa você falando assim, olha, eu não quero dizer nada, eu só estou aqui para estar junto contigo segurando a espada, para que o inimigo não atrapalhe essa sua reconstrução. Tem reconstrução para acontecer na tua casa, tem reconstrução para acontecer na tua família, tem reconstrução para acontecer na vida do seu filho, mas você tem clamado por ele, tem chorado por ele, tem falado, Senhor, está em ruínas, Senhor, os muros caíram, Senhor Deus, você tem chorado por muros que estão caídos, porque Deus tem nos chamado para isso, meu irmão, tem chamado para nós estarmos com os olhos atentos, com os ouvidos atentos. Aqui, alguns que eles chamam de irmãos, eles chegaram até ele lá, e a primeira coisa que ele fala, como estão os meus irmãos lá? Ei, procura saber como está a sua família. Ei, procura saber como anda o seu filho, meu irmão. Sabe, é como eu falei lá no início, o dia é muito corrido, é que você acorda e dorme, você não sabe nem como a sua esposa está. Você não sabe nem como o seu esposo está. Você já tem talvez um mês que você não parou com o teu filho e falou assim, como está a sua vida? Como está, sabe, os seus muros diante de Deus? Como está a sua busca? Aí talvez se você tiver essa conversa, você vai ver alguém falando assim, os meus muros já caíram há alguns meses, mas ninguém percebeu. E é o momento de você falar assim, eu estou largando agora tudo no meu palácio, eu vou te ajudar a reconstruir os seus muros. Tem pessoas necessitando que você chegue só para ajudar nessa reconstrução. E tem um Deus tremendo e maravilhoso olhando para você e falando, você é meu servo, e é você que eu vou usar, com as suas impossibilidades, com as suas fragilidades, você será usado por mim, porque é Ele que faz todas as coisas nas nossas vidas. Você crê nisso? Deus está disposto a levantar os nossos muros, Deus está disposto a fazer mais em nossas vidas. Eu estou falando sempre em terceira pessoa, é o filho, é o esposo, é uma pessoa que não está aqui, mas talvez esses muros caídos esteja em alguém que veio aqui hoje,
Talvez você chegou nesse lugar e é os seus muros que estão caídos. E Deus te trouxe a esse lugar para que esses muros se levantem nesta noite. Para que seja restaurado a sua vida, a sua casa. Não aceite, meu irmão. Seja como Neemias. Sabe, ele chorou porque ele falou: Senhor, nós pecamos. Eu entendo o que aconteceu. Eu entendo, Senhor Deus, o que aconteceu. Nós pecamos. E a tua palavra diz lá, se nós nos desviássemos da tua presença, nós seríamos desterrados, nós seríamos levados para outros lugares. Mas ele fala assim: mas eu também entendo, Senhor Deus, se nós voltarmos para ti, tu também nos ajunta novamente. Meu amado, essa palavra é para a sua vida. Se você voltar hoje para Ele, Ele também restaura os seus muros hoje. Ele restaura a sua vida espiritual hoje. Ele faz com que você se levante novamente hoje. E é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida hoje. Entrega o seu caminho verdadeiramente ao Senhor, confia nele. Tudo mais Ele fará na tua vida. Salmo 141, Davi vai falar assim: Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor. Vigia a porta dos meus lábios. Não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. O que Davi estava falando: Senhor, eu resolvo andar na contramão de tudo isso, e resolvo, clamar a Ti todos os dias. Tem pessoas andando nessa mão que o mundo está andando, e nessa mão que o mundo anda, nós esquecemos de clamar ao Senhor, nós esquecemos de buscar a presença do Senhor, mas na contramão, nós fazemos igual Davi: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Senhor, eu clamo a Ti, apressa em socorrer-me. Se clamar a Ele, Ele tem pressa de vir para a tua vida. Se você clamar a Ele, Ele tem pressa de mudar a sua história. Ele tem pressa de fazer algo nas nossas vidas. Ele tem pressa de nos colocar no caminho. Ele tem pressa de restaurar os nossos muros. Ele tem pressa em nos proteger. Ele tem pressa em guardar a nossa vida. Mas quando nós fazemos? Buscando a presença dEle, meu amado. É buscando a presença dEle, é clamando, é se ajoelhando, é falando: Senhor, quantas pessoas poderiam estar na Tua presença, Senhor Deus, estão se perdendo? Quantas pessoas poderiam estar aqui e eu não tenho clamado, não tenho chorado por essas pessoas? Quando Ele faz isso tudo, você vai ver que Neemias é extremamente abençoado por Deus. Nós estamos pedindo bênçãos a Deus, enquanto Deus está falando: clama por vidas, faz alguma coisa, sai do lugar, porque ao sair do lugar, você vai receber o que é necessário para aquelas vidas e o que é necessário para a sua vida também. Aleluia.